Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais impressionantes e cheias de reviravoltas do livro de Números. É uma trama que tem de tudo: medo, ganância e um plano para amaldiçoar um povo inteiro que, no fim, vira uma das profecias mais importantes da Bíblia. Vamos nessa? Essa imagem é poderosa, né? A força de Jael comparada a um leão adormecido. É exatamente essa força que está no centro do nosso relato. Um rei, apavorado, queria calar essa força, mas acabou ouvindo sobre ela de um jeito que ele nunca imaginou. Então, o que vamos ver hoje? A gente começa com um plano desesperado do rei Balaque. Passa para ver como as maldições que ele encomendou viraram bênçãos, sente a fúria do rei, decifra a incrível profecia da estrela e, no final, tira algumas lições bem importantes dessa história. Ok, vamos lá. Tudo começa com o medo. Um medo tão grande que levou um rei a tomar uma medida, assim, extrema, dando início a uma série de eventos que ninguém podia prever. A situação era a seguinte: Balaque, lá do seu reino, vê aquele acampamento gigantesco de Israel se aproximando. O pânico bateu. E a solução dele não foi militar, nem diplomática, foi espiritual. Ele pensou: vou contratar o melhor do ramo. E foi atrás de Balaão, um profeta famoso, para lançar uma maldição e enfraquecer o inimigo antes de qualquer batalha. E aqui está o pulo do gato, a grande ironia da história. Todo esse plano, todo o dinheiro gasto, todo o drama, era baseado num medo que não tinha fundamento nenhum. Deus já tinha dado a ordem, não mexam com Moabe. Ou seja, Balaque estava gastando uma energia enorme para lutar contra uma ameaça que na prática nem existia. Tudo isso por não conhecer a vontade de Deus. É aqui que o plano de Balaque começa a desmoronar. E de um jeito espetacular. Ele preparou todo o cenário para uma grande maldição, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Imagina a cena. Balaque e Balaão constroem altares, oferecem sacrifícios. Na aparência, tudo parecia muito religioso, muito sagrado. Mas as fontes que a gente analisou apontam uma diferença crucial. Por fora, pareciam rituais para buscar o favor divino, mas, na essência, era outra coisa. Eram encantamentos pagãos, uma tentativa clara de manipular Deus para conseguir o resultado que eles queriam. Depois de duas tentativas frustradas, algo muda. Balão parece que entende que seus métodos, seus agoros, não vão funcionar. Então, ele para. Simplesmente se vira, olha para o acampamento de Israel, e nesse momento de rendição, ele se torna um canal para uma mensagem divina que ele não consegue controlar. E que mensagem, hein? Onde deveriam sair palavras de desgraça, saem palavras de admiração. Ele começa a descrever a beleza e a ordem do acampamento, comparando Israel a jardins férteis, a vales que se estendem. A maldição que foi paga a peso de ouro tinha se transformado numa bênção poética. Bom, como era de se esperar, o rei Balaque não ficou nem um pouco feliz com isso. A paciência dele já tinha ido embora há muito tempo, e a frustração estava prestes a explodir. Pensa só, 3 vezes. Foram 3 locais diferentes, 3 séries de sacrifícios caríssimos, e por 3 vezes o plano dele deu completamente errado. Pior, a cada tentativa a bênção parecia ficar ainda mais forte, mais detalhada. A ira de Balaque é palpável. O texto diz que ele bateu as palmas, um gesto de desprezo e raiva extrema na época. Ele sentiu que Balaão não só falhou, mas que talvez estivesse até zombando dele, entregando bênçãos cada vez mais bonitas. A resposta de Balaão soa nobre, né? Ah, eu só posso falar o que Deus põe na minha boca. Mas os comentaristas apontam uma certa hipocrisia aqui. Apesar das palavras, o coração dele ainda queria a recompensa. Ele sabia que não podia amaldiçoar Israel, mas a ganância o manteve ali, dando falsas esperanças para o rei. E quando tudo parecia ter acabado, com Balaque mandando Balão embora de mãos vazias, o profeta, sem ninguém pedir, entrega uma última mensagem. E essa olha para um futuro muito distante. Com essas palavras, Balaão já prepara o terreno. Ele deixa claro que a visão dele transcendeu o presente. Ele não está mais falando do acampamento ali na frente dele, mas de uma pessoa e de um evento que ainda iam demorar muito para acontecer. E aqui está o clímax da profecia. A estrela e o cetro são símbolos muito fortes de realeza, de um futuro grande líder, um rei.
Essa passagem é vista por muitos como uma das primeiras profecias messiânicas, apontando para um futuro governante que traria vitória e domínio para Israel. E não para por aí. A ironia final é que Balaão, o homem contratado para amaldiçoar Israel, acaba profetizando a ruína das nações vizinhas, incluindo a do próprio Balaque, Moabe. A bênção sobre Israel vira indiretamente uma maldição para seus oponentes. Então tá. Depois de acompanhar essa história incrível, o que a gente pode aprender com isso? Vamos resumir as principais lições que os comentaristas tiram dessa trama toda que deu errado. Bom, vamos lá. Primeiro e mais óbvio, não dá para amaldiçoar o que Deus já abençoou. Os planos humanos não se sobrepõem aos divinos. Segundo, a gente vê que tentar manipular Deus com rituais, como Balaão tentou, é perda de tempo. Também fica a lição sobre o caráter, como um pecado que a gente esconde pode estragar tudo. E claro, a história de Balaque mostra que ignorar a vontade de Deus só leva a pânico e esforço jogado fora. Esse ponto sobre o pecado oculto é a chave para entender Balaão. Por fora, ele era um profeta, um canal da palavra de Deus, mas por dentro ele era consumido pela ganância. Esse pecado acalentado, como uma das fontes descreve, foi como um veneno que contaminou todo o caráter dele e, no fim, selou seu destino trágico, mesmo com o dom que ele tinha. No fim das contas, toda essa saga se resume a essa verdade poderosa. É a declaração final da história. A proteção e o propósito de Deus estão acima de qualquer plano, feitiçaria ou conspiração humana. Balaque tentou com dinheiro, Balaão tentou com rituais, mas nenhum deles conseguiu mudar o que já estava abençoado. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Balaque reagiu com fúria e teimosia. Balaão, como a obediência por fora, mas com ganância por dentro. A história nos desafia a olhar para dentro e pensar, quando os nossos planos batem de frente com uma direção diferente, como é que a gente reage? Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia nesta análise.